Sem a pretensão de ser uma verdade absoluta, eu quero compartilhar algumas habilidades, não são as únicas, que nos ajudam a compreender e principalmente a navegar nesses tempos de incerteza que nós vivemos. Para a gente entender aonde a gente está, a gente precisa olhar para o passado, né, de uma maneira mais antropológica. E para isso eu preciso falar sobre as grandes revoluções que a gente viveu. A primeira grande revolução que a gente viveu, que mais ou menos ocorreu há 70 mil anos atrás, foi a revolução cognitiva, né? Foi a nossa expansão, né, como seres vivos no desenvolvimento cerebral, né? Foi o que nos distanciou de outros seres vivos, né? A nossa compreensão da nossa natureza, principalmente a fala, né? A fala nos trouxe uma capacidade de se conectar com outros seres humanos, ampliar ideias, construir comunidades e, de maneira geral, fez com que a sociedade avançasse no tempo de uma maneira extraordinária. A nossa segunda revolução foi a revolução científica, né? Foi a revolução que nos ajudou a, basicamente, de uma maneira gritante, a ter uma compreensão maior da natureza e do próprio ser humano. É também um momento que a gente tem uma grande ruptura entre ciência e religião, né? Antigamente a gente acreditava a Deus todos os acontecimentos naturais ou biológicos, né? E a partir desse momento, dessa grande revolução, a gente começa a colocar a ciência de um lado e a religião do outro. Elas podem se conversar, mas cada um tem demandas e respostas que são necessárias para aquele tempo e fazem com que também, de maneira geral, a sociedade evolua, né? Também é tempo de o iluminismo, né? Então é nesse tempo que grandes pensadores, escritores, poetas se reúnem e esse florescimento intelectual talvez é o maior florescimento intelectual dos últimos 500 anos. E aí a gente vai para a Revolução Industrial, que talvez é o momento em maior escala que a gente é exigido de desenvolvimento de novas competências, né? Então a gente traz para a Revolução Industrial aquele arquétipo de linha de montagem, né? A gente começa a construir uma sociedade mais complexa, que precisa de novas ferramentas, de novos produtos, e para entregá-los no mercado eu preciso criar profissões, né? Eu preciso determinar papéis, né? Cada um faz um papel, eu faço o papel 1, o outro faz o papel 2, o outro faz o papel 3. Então, para cada pessoa exercer um papel, ela precisava dominar uma técnica. É ali também o grande florescimento das profissões no mundo todo, né? As grandes especializações. Então, quanto mais especializado eu sou naquela fase daquele projeto, melhor profissional eu me tornaria para aquele mercado. E aí nós chegamos na revolução digital, né? Na revolução que eu diria que é pós-digital. Que o que ela faz? Ela cobra, né, novas competências. Não são mais aquelas competências que eram reconhecidas como competências essenciais da Revolução Industrial. A gente consegue ver isso analisando o último Fórum Econômico Mundial, onde eles estudaram sobre o futuro do trabalho e fizeram uma lista de capacidades ou de competências que o ser humano dessa época precisa ter para se tornar cada vez mais relevante como profissional. Se a gente olha, né, e compara as competências que eram exigidas na última década, né, a gente vai perceber que existe uma grande mudança, né? A gente está saindo de competências, né, que eles consideram como hard skills, aquelas competências mais de lógica, matemática, né, para competências que eles chamam de soft skills, onde o que é levado em consideração é basicamente o comportamento humano e mental diante de cenários cada vez mais imprevisíveis. E o que a gente vê nesse tempo é que as pessoas são contratadas pelas suas hard skills, né, que são as suas habilidades mais de lógica, matemática, o seu conhecimento básico em determinada e especialista em determinada função, mas elas são demitidas pela sua capacidade de não resolver problemas complexos, de serem inovadoras ou de serem criativas no seu dia a dia, ou não terem algum tipo de inteligência, seja ela emocional ou inteligência intrapessoal para lidar com a complexidade das relações humanas no dia a dia. E aí a gente precisa olhar para esse gap e entender como é que a gente, né, continua relevante olhando para essas habilidades diante de um cenário de constante mudança, um cenário imprevisível
Eu vou listar para vocês 4 habilidades que eu acredito que nos ajudem a navegar nesses tempos de incerteza. A primeira habilidade é empatia, né? Ela é a base do Design Thinking, então basicamente pergunte e não suponha, né? Para a gente falar sobre isso é bom a gente entender conceitos básicos, né? O Design Thinking basicamente ele se inspirou, essa metodologia se inspirou nos anos 40, 50 na arquitetura e depois ela foi traduzida de maneira mais profissional no começo dos anos 90 por um profissional que tinha uma agência de design chamado IDEO, que é uma das agências que criou produtos icônicos como o iPhone. Então, basicamente, o Design Thinking ele é uma combinação de ferramentas que utilizam criatividade, inovação e racionalidade para atender demandas específicas do usuário, né, necessidades específicas, para criar soluções que façam sentido para aquele mercado. Qual é o grande desafio nosso, né? Por que é importante ter empatia? Porque na maioria das vezes a gente desenha produtos, né, para nós e não para os nossos consumidores. Por isso que é muito importante a gente colocar o consumidor no processo decisivo de criação e lançamento de produtos. Porque quanto mais a gente coloca ele dentro do processo criativo, maiores são as chances de a gente desenvolver um produto que possa atingir, de fato, o cliente que nós atendemos e não as necessidades que nós temos. Esse talvez seja um dos maiores erros dos P&Ds, das empresas de alimentos e bebidas, né? Desenvolver produtos que são interessantes para os seus engenheiros técnicos e não que são interessantes para os seus clientes. À medida que a sociedade evolui, né, como eu falei nas revoluções, a sua motivação para fazer algo, inclusive comprar, também evolui. Se a gente olha para o passado, né, a motivação 1.0 é aquela motivação bem biológica, né, bem aquela de primeira necessidade. Então, os nossos ancestrais tinham a necessidade de se alimentar e de se proteger dos animais. Então, a necessidade dele era proteção e alimentação. E aí a motivação, ela acaba evoluindo também com a sociedade mais complexa. Então, na Revolução Industrial, a gente tinha uma motivação que a gente chama de motivação 2.0, né? Ela que era baseada em punição ou recompensa, né, diante daquilo que você estava fazendo e entregando para o mercado de uma maneira geral. A gente olha para o mundo atual e a gente vê um novo tipo de motivação, que é uma motivação chamada de motivação 3.0. Né? Por que as pessoas compram de mim? Né? O que leva elas a comprarem de mim? Né? Isso está muito alinhado também ao propósito, né? Por que eu existo e por que as pessoas, né, deveriam se relacionar comigo, com a minha marca, com o meu produto. E aí a gente entra nessa era de empatia dentro desses termos de colaboração, cocriação, né, o que eles fazem? Colocam os nossos consumidores, os nossos stakeholders dentro do processo decisivo de criação de novos alimentos e bebidas para o mercado de uma maneira mais assertiva. E inovação é entender o que motiva as pessoas a comprarem. Essa frase ela não é minha, ela é do Clayton Christensen, que é um professor de Harvard. Ele criou um livro chamado O Dilema da Inovação e ele criou também uma teoria que é bem difundida hoje, que se chama Job to be Done, que é basicamente o trabalho a ser feito. Qual é a ideia por detrás dessa teoria e como ela surgiu, né? O Clayton, mais alguns dos seus consultores, foi contratado pelo Mac para melhorar as vendas de milkshake, né, que elas não vendiam, eles lançavam novos sabores, mas não tinham sucesso de venda com aquele produto. O Clayton e a sua equipe então passou um tempo observando apenas como as pessoas entravam dentro do Mac, compravam o milkshake e saíam, né? A partir dessa observação, né, eles conseguiram entender o que motivava as pessoas a comprarem. Então eles conseguiram entender que as pessoas chegavam antes das 8 da manhã, elas estavam geralmente utilizando um traje social. Então, provavelmente elas estavam se deslocando para o seu trabalho. Elas não consumiam dentro da loja, então elas compravam e faziam esse consumo mais on the go. A partir disso, ele fez uma sugestão para o Mac de transferir para a parte externa a venda de milkshake. Isso fez com que as vendas crescessem 700% nas redes que adotaram essa metodologia que o Clayton sugeriu. Isso
originou e fortaleceu a teoria do job to be done, né, que é basicamente também uma metodologia onde eu coloco o consumidor, né, dentro do processo de decisão para entender as motivações, por que ele compra aquilo que ele compra, né, e por que ele poderia comprar aquele meu produto. A segunda habilidade é pensamento crítico, né, quebre o padrão, desenvolva novas hipóteses. No pensamento analítico, né, para a gente falar sobre a necessidade de ter um pensamento crítico, a gente precisa entender as estruturas do pensamento, né? O pensamento analítico, ele basicamente revista conhecimentos do passado para tirar conclusões do futuro. E ele utiliza isso utilizando duas lógicas, a lógica indutiva, né, que é basicamente do específico para o geral, onde ele procura induzir o conhecimento para uma avaliação através de uma experimentação. Por exemplo, o Vini joga basquete, ele é alto. A Renata joga basquete, ela é alta. Logo eu concluo que todas as pessoas que jogam basquete são altas. Então, ou seja, eu observo, né, e a partir daquela observação eu tiro uma conclusão. Isso é a lógica indutiva. Já a lógica dedutiva, ela parte do geral para o específico. Então eu leio um dado que diz que 80% das pessoas compram sapatos marrons. Logo, eu chego à conclusão que eu deveria desenvolver um sapato da cor marrom caso eu queira ter sucesso nesse mercado. O problema é que essas duas lógicas, elas não trazem nenhum conhecimento novo. Basicamente o que elas fazem é validar conhecimentos do passado, né, ou conhecimentos do presente. Mas quanto tempo dura a verdade no mundo atual, né? Por isso que o único pensamento que pode nos ajudar a gerar um conhecimento novo, inovação e criatividade é o pensamento abdutivo. O pensamento abdutivo é aquele que ele não tem a ver com prova, né? Ele não tem a ver com presente ou passado, ele tem a ver com hipóteses que precisam ser validadas. Então, quando eu uso o pensamento abdutivo, em vez de eu falar que 80% das pessoas usam sapatos marrons, então por isso, para ter sucesso, eu preciso desenvolver um sapato marrom, eu me questiono, será que as pessoas poderiam utilizar um sapato preto? E a partir disso, eu exercer, através de uma experimentação, a validação dessa hipótese, né? Por isso que é muito importante, quando a gente está criando produtos, a gente deve sim olhar para as lógicas indutivas e dedutivas para entender os cenários atuais. Lembrando que sempre que aquele produto está bem consolidado no mercado e eu tenho como validá-lo, né, de uma maneira muito prática, olhando o presente ou o passado, é um sinal de que eu vou entrar num cenário com mais competidores. Quando eu uso a lógica abdutiva, né, eu faço experimentações do futuro, né? Eu compreendo novos comportamentos e tento criar hipóteses para validá-las, provavelmente é o local onde que eu estou exercitando o maior nível de inovação disruptiva. A nossa terceira habilidade, uma das que eu mais gosto, é learning by doing, né? Ou aprendendo fazendo, e também tem a ver com adaptabilidade, né? Aqui não tem uma metodologia e um recado mágico, né? Aprender fazendo significa que a gente precisa olhar para o nosso tempo, né, e se adaptar a essas novas necessidades que o mundo demanda, né? E às vezes a gente não tem a resposta e a gente vai precisar aprender fazendo, né? Não existe nada pronto para nos preparar para aquela nova mudança que está ocorrendo. E eu gosto muito de uma fala que é do Charles Watson. Ele é um curador de arte e ele utiliza a arte como um processo criativo, né? Então ele utiliza a arte para falar sobre processos criativos. Ele fala que antigamente a arte era facilmente identificável, né? Era fácil você identificar o que era arte porque ela vinha dentro de uma moldura. Com o passar do tempo, a arte se tornou complexa, né? E ela perdeu essa moldura, né? Existem vários tipos de intervenções artísticas e tudo isso é arte. Então, isso também é uma maneira de a gente perceber que o mundo perdeu a sua moldura, né? Ele perdeu essas respostas prontas para todas as coisas e a gente precisa entender e perceber como o mundo tem se modificado e às vezes não tem todas as respostas para nós. A gente vai precisar aprendendo, fazendo. Então, se a gente não tem todas as respostas, né, o convite sempre é a gente se adaptar a esses novos tempos. E o que é interessante disso, né, é que essa nossa capacidade de ficar
confortável no desconforto é uma habilidade que os inovadores precisam ter. Se a gente olhar para as empresas que quebraram nos últimos 50 anos, elas ficaram focadas no mesmo tipo de cliente, no mesmo canal e com o mesmo tipo de produto, né? Elas ficaram apaixonadas pelo produto e não em resolver o problema do seu consumidor. Quando a gente está extremamente apaixonado pelo nosso produto, a gente perde a oportunidade de adaptar o produto àquela dor que o cliente tem. Por isso que é muito importante a gente ficar sempre apaixonado em resolver o problema dele, né? Apaixonado em resolver a dor dele. O problema é sempre uma consequência de quanto você entende aquela dor. Por isso que é importante a gente ter muito claro que provavelmente nada é perene, né? Nada foi feito para durar, inclusive os produtos que a gente tanto ama, né? Os produtos que a gente tanto ama precisam se adaptar àquele tempo e àquela necessidade. E nesse processo de aprender fazendo, a gente vai errar. E vai errar bastante, e tá tudo bem errar em coisas novas, né? E eu gosto muito de uma técnica japonesa que se chama kintsugi, que é uma técnica de cerâmica quebrada, né? Que eles utilizam o ouro para reconstruir aquela cerâmica quebrada, para valorizar, né, o erro, a diferença, as cicatrizes, né? O que é importante nesse processo, né, quando a gente está falando sobre inovação, é que a gente vai errar, né? O importante é a gente entender assim, o que esses erros me trouxeram de aprendizados para que a gente possa evoluir e não cometê-los novamente. Como a gente não tem as respostas para esses novos problemas que vão surgindo, é natural que a gente erre, né? Mas também o meu conselho é a gente examinar esses erros para a gente não ser imprudente e ficar cometê-los sempre. E a quarta e última habilidade para nos ajudar a navegar nesses tempos de incerteza, ajudar também a desenvolver melhores produtos, entender melhor os cenários, é a vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade, ele parte do pressuposto, né, que a gente só vê uma parte da realidade, por isso que a gente não deveria ter tantas certezas, né? Geralmente a gente não consegue reconhecer as nossas incapacidades, né? E por consequência a gente acaba sendo muito confiante ou mais confiante do que a gente deveria. E isso é um grande problema. E para a gente falar sobre isso, eu gosto de utilizar um estudo de caso, né, que é um viés cognitivo, que se chama o efeito Dunning-Kruger, que é um estudo feito nos Estados Unidos por um professor e por um aluno, que ele basicamente estudou um caso de um ladrão que foi assaltar 2 bancos em uma cidade e ele voltou para casa. Meia hora depois a polícia bateu na casa dele, acabou prendendo ele. E ele perguntou como é que eles tinham descoberto aonde ele, que era ele o ladrão que tinha assaltado esses 2 bancos, sendo que ele tinha utilizado uma máscara de invisibilidade. Os policiais perguntaram: como assim você tinha usado uma máscara de invisibilidade? Ele falou: sim, eu li que se passasse suco de limão no rosto, provavelmente eu ficaria invisível. Eu fiz isso em casa, tirei uma foto, mas sem querer ele enquadrou essa foto errado, tirou a foto do teto. Então, numa superioridade ilusória, ele achou que ele tinha descoberto uma máscara de invisibilidade. Ele foi até os bancos e acabou sendo pego pela polícia, pelas câmeras de segurança. Então, esse estudo de caso acabou criando esse viés cognitivo e esse estudo, né, que hoje é chamado de efeito Dunning-Kruger, que é basicamente essa nossa falta de capacidade de reconhecer as nossas incompetências. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que parecem estar muito informadas sobre as mudanças que ocorrem, provavelmente elas estão pouco informadas. Quanto mais informadas, mais dúvidas as pessoas têm, porque elas não conseguem ter uma noção clara de todas as mudanças que estão acontecendo. Por isso elas se dão a dádiva da dúvida, né? As pessoas que têm pouco conhecimento em algo, geralmente elas que têm mais certezas. Então as pessoas, quando veem uma nova mudança, uma nova tendência, e elas lutam, né, com essa mudança e com essa tendência, é um sinal de que elas provavelmente não estão muito informadas sobre aquilo. Porque o nosso papel como inovador, né, principalmente de pessoas que querem ler o futuro, basicamente bom, se é isso que estão me apresentando, né, eu preciso entender e dar tempo para entender se aquele movimento faz sentido para mim, para o meu negócio, né, para o meu cliente, para o ambiente onde eu estou inserido. Para isso eu preciso estudá-lo,
criar hipóteses, né, experienciá-lo de alguma maneira. Então, essa vulnerabilidade é a gente reconhecer que às vezes a gente está fazendo julgamentos errados, né? Então, essa postura, às vezes super combativa para coisas novas que estão acontecendo, pode impedir o progresso de várias coisas, inclusive iniciativas de inovação. Como a gente desconhece esses limites da nossa própria ignorância e competência, né, principalmente em nós, é importante que a gente esteja ciente disso quando a gente for desenvolver novos produtos e principalmente quando a gente está falando sobre inovação. Então está tudo bem a gente falar, bom, eu não sei tudo que isso vai acontecer, o que isso significa para mim, né, mas eu vou encontrar maneiras de estudar e verificar se aquilo faz sentido para mim e para o meu negócio. Então, para finalizar esse bloco de conversa sobre habilidades do futuro, né, o que a gente pode tirar de aprendizado é que o equilíbrio prolongado geralmente é um precursor da morte, né? Eu digo a morte dos nossos negócios, né, e da perpetuidade dos nossos produtos. A inovação ela ocorre à beira desse caos, né? Esse caos que eu estou me referindo basicamente um caos intelectual, que às vezes a gente não tem as respostas para todas as coisas, a gente vai ter que se adaptar e ser vulnerável em reconhecer isso, né? Quando a gente está inovando, é um processo natural de que as coisas elas tenham consequências imprevisíveis, né? O nosso papel principal é olhar para aquilo, reconhecer aquilo e tirar os melhores aprendizados para o nosso negócio e para nós como profissionais. O futuro é incerto, mas essa incerteza é a raiz de toda a criatividade humana.